nós mostramos aqui alguns casos de pessoas que se engasgam, né? E que precisam, inclusive, de atendimento para voltar a respirar. Não são manobras fáceis, não, sabe? Para quem pensa que é fácil de fazer, exige, assim, uma precisão. Lembra do caso dessa menininha? Mas essa manobra todo mundo deveria saber fazer. Para isso, vamos mostrar agora como executar essas técnicas aí para ajudar a salvar uma vida num momento desse de emergência. Gustavo Schwab vai contar tudo pra gente agora, hein? Na tela, ó. Já aconteceu com você de, durante um almoço de família ou algo do tipo, se deparar com alguém se engasgando? Acontece com mais frequência do que imaginamos, até mesmo por se tratar de um reflexo do corpo. O engasgo, ele nada mais é do que a obstrução da via aérea por um corpo estranho. Isso se dá tanto de forma parcial, quando ainda existe alguma comunicação entre o ar e os pulmões, ou de forma total, quando a pessoa não consegue mesmo respirar e constitui-se em parada respiratória. Muitas vezes, um adulto ou a mesma criança, ao alimentar-se e inspirar o ar ao mesmo tempo, isso pode acontecer de esse objeto se deslocar e cair dentro da laringe da traqueia e assim causar essa obstrução. A Record TV Brasília já mostrou diversos casos onde a vítima precisou de um auxílio para conseguir desengasgar. No último dia 15, um policial federal auxiliou uma criança que se engasgou em um restaurante. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Em março deste ano, um homem de 26 anos também sofreu um engasgo durante um churrasco de família. A polícia militar foi acionada e, quando chegaram, viram que as pessoas tentavam auxiliar, dando tapinha nas costas da vítima. E o que há de comum em todos esses casos foram que justamente as pessoas que são vítimas do engasgo não conseguem expelir esse corpo de maneira autônoma, necessita de um auxílio, de uma manobra específica para conseguir voltar a respirar. E é exatamente essa manobra que precisa ser aprendida por todos. E eu estou aqui com o segundo tenente Aires, que vai explicar para a gente direitinho como é que funciona essa manobra. É uma manobra de descompressão abdominal. Como é que a população pode aprender a fazer exatamente essa manobra e conseguir agir de uma forma mais eficiente na questão do engasgo? Exatamente, Gustavo. Em primeiro caso, num caso de engasgo, o que você tem que fazer é chamar por ajuda. Então, inicialmente, ligar o 93 ou buscar alguém que esteja próximo para ajudar nesse caso, porque com mais pessoas auxiliando é melhor. Hoje no CBMDF nós preconizamos, são 3 maneiras para a gente poder aumentar essa pressão de tal forma a expelir esse objeto. Nós temos os golpes dorsais, temos as compressões abdominais, muito conhecida como manobra de Heimlich, e as compressões torácicas. O que se indica hoje pela Sociedade Canadense, a Cruz Vermelha Canadense, é alternar entre 2 desses 3 métodos. Para os golpes dorsais, nós pegaremos a vítima, vamos colocar o braço esquerdo por baixo da axila, tá? Vamos posicionarmos lateralmente a pessoa, apoiar o tórax e com a parte mais baixa da mão, que é a parte hipotenar, vamos golpear com média força entre a região, entre as escápulas. Agora, é importante mostrar também que não é um tapinha nas costas. Não. É um tapa mais vigoroso, contudo, não com o intuito de lesar, mas de aumentar a pressão. Então, consideraria como média força. 5 tapas. Ou tapotagem. 2, 3, 4, 5. Caso não haja aí, nesse momento, que o engasgo não tenha cessado. Nesse caso, a gente alterna a manobra ou para a compressão abdominal ou para a compressão torácica. Nesse caso aqui eu vou fazer a compressão abdominal, também de maneira lateralizada. Por que é importante mostrar que tem essa maneira lateralizada? É uma questão de equilíbrio, é uma questão de força? De equilíbrio, conforto de quem está fazendo a manobra e maior apoio à vítima, certo? Eu vou identificar aqui a cicatriz umbilical, mais ou menos um palmo acima, utilizando a minha mão de preferência. Eu vou cerrar os dedos, fazer em punho, cobrir a outra mão e vou fazer 5 compressões abdominais. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, volto à posição para os golpes dorsais. 5 novamente. 1, 2, 3, 4, 5.
repetirei essas manobras até que o indivíduo consiga ser desobstruído. Agora, tem uma questão também da diferença entre essa compressão que é feita na região do abdômen e uma compressão mais acima. Sim. Pode ser alternado, como falei no início, entre golpes dorsais ou compressões abdominais ou compressões torácicas. Para fazer a compressão torácica da mesma maneira, em posição lateralizada, eu vou colocar a minha mão no meio do externo, entre os dois mamilos do paciente, e vou fazer as compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre no total de 5 e observando logo após se foi efetivo ou não. Agora, essa compressão torácica, ela é mais indicada para um determinado tipo de público? Sim, a compressão torácica, por exemplo, para grandes obesos é melhor, até porque muitas vezes não se consegue fazer o abraçar e a compressão abdominal, e principalmente para gestante. Na gestante nós não fazemos compressão abdominal, tem que ser feito compressão torácica. E no caso desse engasgo ser com criança, o que é muito comum, inclusive crianças que estão amamentando ainda, a gente já mostrou diversos casos em que os pais desesperados procuraram por ajuda, a criança inclusive já roxa, na coloração já roxa. Existe alguma maneira específica para a criança? A manobra é a mesma? Essa mesma manobra ela pode ser aplicada a partir do primeiro ano de vida. Então, crianças de 4, 5 anos também pode ser. A única coisa que se pode fazer de diferente é posicionar-se de uma maneira que fique mais confortável para quem está executando a manobra. Por exemplo, abaixar-se ou ajoelhar-se para que seja feito da mesma forma. A compressão abdominal na criança ou a tapotagem, de maneira ajoelhada. Se no caso for um lactente, aí muda um pouco, porque depois no lactente nós não fazemos a compressão abdominal. No caso do lactente, vendo que ele está com alguma obstrução, nós vamos posicionar a nossa mão aqui a apoiar a mandíbula e o queixo, posicionar ele em decúbito dorsal em cima do nosso antebraço e golpear aqui, através da tapotagem, a 45 graus 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou reposicionar, colocando de decúbito dorsal e vou comprimir no externo, entre os mamilos. 2, 3, 4, 5. De acordo com o segundo tenente, são manobras que todos devem conhecer para agir em momentos de emergência. Por isso, é muito importante que seja chamada a ajuda desde o início, para que a pessoa se sinta mais segura em relação ao que vai fazer, ou até mesmo outra pessoa que não esteja tão nervosa quanto o pai possa assumir o lugar dela. É que rola esse problema, né, que a gente coloca aí como um problema na hora, que é a parte emocional, você bem próximo a você. Eu tenho certeza que eu faria em outra pessoa numa tranquilidade, até porque eu já treinei isso aqui uma centena de vezes, só no ar aqui eu já treinei uma dezena de vezes. Eu tenho certeza que em outra pessoa eu faria isso aí calmamente. Mas se eu visse minha filha ali, Majuzinha, ficando roxa, sem respirar, você acha que eu teria a mesma calma? Então é que o bombeiro falou aí, de repente é melhor você deixar alguém que tá do lado de fora da situação, pelo menos do lado da história aí emocional, né? E aí você deixa que essa pessoa faça. A gente viu ainda há pouco aí, o último caso é daquela menininha numa padaria, que o policial federal, que é lá do Rio de Janeiro, estava passando na padaria, ajudou essa criancinha a desengasgar, porque a mãe estava do lado, mas a mãe desesperou e não soube o que fazer. Esse caso aqui, ó, e não soube o que fazer. O policial federal foi lá, com toda a calma, tranquilo, e conseguiu então desengasgar. Então, parabéns aí a todos os militares que sempre salvam vidas, viu?